A palavra de hoje se chama Por que Deus não me responde? E eu acredito que muitos de nós já tenhamos feito essa pergunta, nem que seja uma vez na vida. Alguma vez você perguntou algo para Deus, você pediu uma resposta e você não teve resposta. Muitos até usam a palavra bastante conhecida. Muitos até usam a palavra bastante conhecida como o silêncio de Deus. Deus está em silêncio, porque Deus não está falando comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, tá bom? Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Tiago 4, versículo 1. Diz assim, ó: De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Eu achei muito interessante isso, né? Ele fala de onde que vêm as discussões, as brigas, né? As coisas que acontecem em nosso meio. Não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Então, muitas das vezes, essas guerras do lado de fora, seja com o vizinho, com o familiar, com o líder, com o chefe, sabe? Em ambiente de trabalho. Brigas que muitas das vezes a gente acha que é externa, mas lá no finalzinho a gente vê, ó, dos prazeres que guerreiam dentro de vocês. Ou seja, as guerras do lado de fora começam geralmente do lado de dentro. Se algo fora não está bem, a gente tende a olhar sempre para fora, né? Como? O erro tá nele, o erro tá nela. Ela é inflexível, essa pessoa é rígida, o meu chefe não sabe o que está falando, ou ele é muito velho, ou é muito novo para entender. A gente sempre está olhando para fora para entender quando algo realmente acontece e a gente não sabe por que está acontecendo isso. Mas esse versículo nos chama para olhar para dentro. Ao invés de a gente olhar para o lado, para frente, que a gente comece a olhar e buscar essa resposta do lado de dentro. Então, o problema é que a gente olha muito para fora, muito para o outro. A gente deposita sobre o outro a responsabilidade e muitas das vezes a gente tem que fazer uma pausa para olhar para dentro de nós. E entender por que isso está acontecendo. Qual é o meu... Como eu posso dizer? Qual é a minha influência sobre isso? Que muitas das vezes a gente, como dizem, a gente tira o corpo fora e deposita totalmente no outro a culpa e esquece que a gente também tem parte em algo. Se está acontecendo uma briga, como dizem aí, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, se está acontecendo uma briga, tem algo dentro de mim também que não está bem. E a gente precisa olhar para isso. Mas vamos lá para o versículo 3, que diz assim, ó: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. E aí começa o desabrochar do nosso tema, né? Do porquê Deus não nos responde. Então, às vezes, a gente ora com a maior da nossa fé. A gente jejua, a gente clama e nada. A gente profetiza sobre o outro, o milagre acontece na vida do outro e na nossa vida, nada. Já aconteceu isso com alguém aqui? Às vezes vem alguém com o mesmo problema que você e aí você ora por essa pessoa tem um resultado ali na fé e às vezes com a nossa vida nada acontece. E esse versículo é bem claro, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Em uma outra tradução diz, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, todos os pedidos que fazemos a Deus, Deus leva em conta também um motivo. Então, quando a gente olha lá para a história de Caim e Abel, a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a oferta de Abel. E Deus rejeitou Caim e a oferta de Caim. O que eu entendo disso, então? Deus, ele não aceita ou ele não rejeita simplesmente a oferta, mas ele também vê o ofertante. Ou seja, não só aquilo que a gente traz, que a gente leva para Deus, mas também o coração que está produzindo aquilo. É como se assim, quando eu faço a obra de Deus, Deus não olha simplesmente o que eu estou fazendo para Ele. Mas Ele está olhando o motivo de eu estar fazendo. Ele está olhando quem eu estou me tornando enquanto eu faço. Então, às vezes, a gente está preocupado muito com a oferta e esquece do ofertante. O ofertante é meu coração. O ofertante é minha consciência. O ofertante são os meus motivos. Para que eu estou fazendo aquilo? Por que eu quero aquilo? Qual é a real intenção no meu coração?
E a gente não precisa que ninguém nos julgue, sabe? A gente mesmo fazendo uma análise através da Bíblia, a gente consegue saber qual que é o motivo real de eu querer aquilo. Eu quero muito um carro. Mas será que está no meu coração em, de repente, ajudar os meus irmãos? Em ajudar pessoas? Ou eu quero que as pessoas tenham inveja de mim? Qual que é o motivo realmente que está ali reinando no meu coração sobre algo que eu estou pedindo ao Senhor? Quando a gente vai lá para Salmos 37, capítulo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente foca muito no Ele satisfará os desejos do nosso coração, né? Deus vai realizar os desejos do seu coração. Deus vai realizar os desejos do seu coração. Mas o que vem um pouquinho antes? Agrada-te do Senhor. Em uma outra tradução um pouquinho mais clara, diz assim, busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Então, a gente entende que Deus dará os desejos do nosso coração. Ele está falando isso pra gente. Mas existe uma coisa antes, que é o quê? Quando a gente busca no Senhor a nossa alegria. Ou seja, quando a minha alegria está em Deus, quando eu busco em Deus a minha alegria, as minhas motivações também mudam. Então, os desejos do meu coração também mudam. Então, de repente, eu não estou recebendo os desejos do meu coração, porque, de repente, os desejos do meu coração é para desfrutar dos meus próprios deleites. Eu só estou pensando em mim. Os meus motivos estão errados. Então, eu vou pedir e eu não vou receber. Sabe? Porque a minha alegria não está nele. Então, quando a minha alegria está em Deus, as minhas motivações também mudam. E aí, consequentemente, as minhas motivações mudando, ao invés de eu buscar uma bênção que vai ser só para o meu próprio prazer, ou por motivos errados, né, para causar inveja, para causar luxúria, ou enfim, o que de repente um coração queira causar no outro, eu vou começar a pensar com os olhos de Deus e ansiar por coisas que vai impactar as pessoas à minha volta. Não simplesmente para o meu próprio deleite, mas para que o Evangelho de Deus seja pregado, para que pessoas sejam mudadas. Por exemplo, olha os motivos do coração dos fariseus. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje me pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Ou seja, por que essas pessoas não iriam ver um milagre, uma resposta, um sinal de Deus? Porque eles queriam só conseguir alguma prova contra Jesus. E por isso pediram que ele fizesse um milagre. Então os motivos dos fariseus eram errados. E por isso eles pediam e não recebiam. Que era só para desfrutar do próprio deleite. Qual que era o desejo do coração deles? Uma prova contra Jesus. Eles queriam incriminar Jesus. Então os motivos deles eram o quê? Eram errados. Então Jesus não ia fazer o que eles queriam. Agora, olha como é diferente na vida de Lázaro, em João 12:10. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, por causa da ressurreição de Lázaro, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. O milagre de Lázaro impactou e converteu muitas pessoas. Então é por isso que o milagre de Lázaro aconteceu. O milagre de Lázaro não foi simplesmente para a alegria de Marta e Maria, para o desfrutar de uma vida diferente para próprio Lázaro, mas foi porque muitas pessoas vieram a Jesus por causa do milagre dele. E assim será também com a nossa vida. Se realmente o nosso coração está em glorificar o Senhor, o nosso milagre vão trazer pessoas para perto de Deus. Agora, qual que é a nossa motivação do Senhor nos responder? Será que se Ele nos der o que a gente tanto espera, o que a gente tanto pede, o nosso desejo está realmente em que almas sejam alcançadas? Ou é porque eu quero mais conforto na minha vida? Ou porque eu quero mais alegria? Ou porque eu quero paz? A gente tem que começar a pensar não só naquilo que eu quero, mas o porquê de eu querer aquilo. Então a gente vai ver agora algumas pessoas que foram respondidas na Bíblia e a gente vai aprender com elas. Sabe, hoje o Senhor quer realmente nos ensinar a que a gente não duvide dele. Se algo não aconteceu,
não é porque eu sou má, não é porque eu sou pior ou diferente de alguém que recebeu. Ou pode ser porque não é chegado a hora, ou porque o propósito de Deus ainda precisa ser concluído, ou porque eu preciso entender o propósito de Deus para aquilo que eu estou pedindo. Vamos lá, em 1 Samuel 1, 10, 11, diz assim, ó. Ana, ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então isso foi que Ana dedicou ao Senhor. Ana estava querendo muito um filho, mas a gente percebe que quando ela entrega o filho ao Senhor, aí Deus dá o filho para ela, porque olha o que diz no versículo 26, Ela tem o filho e diz, Ana lhe disse para o sacerdote Eli, com certeza o Senhor se lembra de mim. Eu sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse esse menino. O Senhor me atendeu o meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Então a gente vê que Ana queria um filho, Desde sempre Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E quando a vontade da Ana se uniu com a vontade do Senhor, nasceu Samuel. Vamos também ver em 1 Samuel 8:4, só ir um pouquinho para frente, no capítulo 8, diz assim, ó. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E lhe disseram, ora, você está ficando velho e seus filhos já não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim, atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre têm me abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atendo o pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então a gente percebe que Deus não queria um rei para o povo. Não era a vontade de Deus. Mas o povo ficou insistindo. E muitas das vezes a gente percebe que quando a gente consegue algo que Deus não quer, isso vai trazer para nós muitos prejuízos. Como a gente vê, que houveram muitos reis que não foram da vontade do Senhor. Mas, lá em 1 Reis 3, do 9 ao 12, é uma oração de Salomão para Deus, A Bíblia diz que Deus tinha chegado para Salomão e falado para ele pedir o que quiser. E olha o que Salomão diz. Dá ao teu servo um coração compreensível, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Então Deus não queria um rei, para o povo. Mas a partir do momento que o rei insistiu tanto nisso, ele liberou. Mas ele não queria qualquer rei. Ele queria realmente um rei sábio. Um rei que governasse com sabedoria, porque a gente percebe que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Então, o que a gente vê aqui? Deus queria um rei sábio para governar o povo dele. E Salomão queria muito sabedoria para governar o povo de Deus. E aí, o que aconteceu? Salomão foi um dos reis, o rei mais sábio, de que governou todo aquele povo ali, todo o povo de Deus. Vamos ver mais um caso na Bíblia, quando a nossa vontade coincide com a vontade de Jesus. Lá em Mateus 8:1, diz assim, ó, quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então a gente vê que o leproso queria ser limpo. Ele queria ser curado. E Jesus queria curá-lo. E o que aconteceu? No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Nos ensinando mais uma vez que quando o que a gente quer é unido com a vontade e o propósito do Senhor, o milagre acontece. E para finalizar, lá em Gênesis 15:2 diz, Abraão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho?
uma vez que não me deste filhos. Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Então a gente entende que o desejo de Abraão era o quê? Era um filho. E olha o que diz lá em Gênesis 12:2. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Então Abraão pediu um herdeiro, mas Deus queria uma nação. E aí o que aconteceu? Nasceu Isaac. E através dele, né, Deus fez com que Abraão tivesse uma nação inteira, né? Fosse um pai de multidões, cumprindo assim a sua promessa. Então, quando aquilo que eu peço é somado ao propósito de Deus, eu recebo. Antes, né, a partir de hoje, antes de pedir algo para Deus, ouça realmente o que Ele quer. Olha o que diz lá em Zacarias 7:13. Porque não quiseram me ouvir quando eu chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu entendo que a condição de falar com Deus é ouvir Ele primeiro. A oração que Deus responde é aquela alinhada com aquilo que Ele fala. É orar a revelação da palavra de Deus. É antes de falar com Deus, ouvir de fato o que Ele quer para a minha vida. Antes de falar, ouça. Vamos repetir isso comigo? Antes de eu falar, eu preciso ouvir. A minha oração tem que ser aquilo que na verdade eu ouvi do Senhor, ou que eu entendi através da palavra do Senhor. Amém? Vamos então voltar lá para Tiago 4:3 que diz: pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal, para gastardes em vossos deleites. Então, muitas das vezes nós não recebemos, não é porque não pedimos. Você pede a Deus, você ora, mas porque pedimos mal. E através da palavra de Deus, o que é pedir mal? É pedir fora da palavra. É pedir fora da vontade de Deus. É pedir fora do propósito de Deus. E para fechar, eu queria ler com os irmãos lá em 1 João 5,14, que diz o seguinte: Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Aleluia! Então o Senhor vai nos ouvir, mas antes de ouvir, né? Antes de me ouvir, eu preciso ouvir Ele primeiro, como disse lá em Zacarias. Porque não quiseram me ouvir, ou seja, porque eu não ouvi Deus, quando eu chamar Ele também não vai me ouvir. Então essa condição de primeiramente eu falar com Deus, eu tenho que primeiro ouvi-lo. Eu tenho que ler a Bíblia para entender a vontade de Deus. E aí estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Amém? Então o Senhor quer te responder. Por que o Senhor não responde? Porque de repente eu tenho pedido mal. A minha motivação, as minhas vontades não estão baseadas no propósito e na vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.